E aí, pessoal, vamos continuar falando então sobre o controle por realimentação de estados? Nós já vimos nas aulas anteriores como calcular o nosso vetor de controle, né? Nós vimos que nós tínhamos que fazer um casamento entre os coeficientes da nova equação característica em relação à equação característica antiga. E se estivesse em qualquer base, nós tínhamos que multiplicar pela matriz de transformação inversa, que muda de qualquer base para a canônica controlável. Mas eu também mostrei para vocês que lá no MATLAB existia uma função chamada Aker, que eu enviava os parâmetros, né, da matriz A, matriz B e a alocação de polos. E ele já calculava para mim, né, o vetor de controle. Mas afinal de contas, como que ele faz este cálculo? Aí aqui agora neste momento eu vou passar para vocês a fórmula de Ackermann, né, que ele utiliza. Notem que para calcular com a fórmula de Ackermann, né, o nosso vetor de controle K, ele utiliza, né, um vetor padrão aqui, né, em que os vetores, né, a posição de cada elemento do meu vetor, ela é nula, exceto a última aqui, tá ok? E na dimensão também da matriz A. Se a matriz A é 3 por 3, o meu vetor K vai ter 3 elementos. Se a minha matriz A for 4 por 4, o meu vetor K vai ter 4 elementos, tá ok? Essa daqui é a minha matriz de controlabilidade. Ele utiliza então multiplicado então pela matriz de controlabilidade inversa e multiplicado por um αc de A. Quem é este αc de A, pessoal? Este αc de A, ele utiliza a matriz A, né, com o expoente correspondente à nova equação característica multiplicado pelos coeficientes da nova equação característica. De que maneira, né? Tá aqui, ó. Esta é a minha nova equação, a nova equação característica do meu sistema já compensado. O αc de A, notem que vai ser A elevado a N, A é a minha matriz de estados, né? A elevado a N mais gama 1 elevado a N menos 1. Notem que gama 1 é o coeficiente de S elevado a N menos 1 da minha nova equação característica. Então, ó, gama 1, aqui, ó, multiplicado por A elevado a N menos 1. Ou seja, eu posso pegar a minha equação característica nova e aonde tiver S, eu vou substituir pela matriz A. Então vai ficar, ó, A elevado a N, gama 1 elevado, né, multiplicado por A elevado a N menos 1, gama 2 multiplicado por A elevado a N menos 2, e lá quando eu tenho o meu coeficiente linear, vai ser o gama N multiplicado por uma matriz identidade. Por quê? Como isso daqui é uma soma, eu preciso que todas as matrizes neste somatório aqui tenham a mesma dimensão, ok? Desta maneira eu consigo calcular o meu vetor de controle K. Então eu tenho este vetor aqui, ó, que é nulo, exceto o último elemento, multiplicado pela minha matriz, né, de controlabilidade inversa, multiplicado por αc de A, que nós vimos aqui, que está representada aqui pela nova equação característica, mas eu faço a substituição. Aonde tem S, eu coloco a minha matriz A, ok? Então vamos aqui para um exemplo. Eu declarei aqui a minha matriz A, declarei a minha matriz B, né? E fui fazer o cálculo do meu vetor de controle K. Notem que a matriz A, a matriz B aqui, ó, ela saiu daqui, ó. Esta é a minha função de transferência que descreve o meu sistema aqui, o meu exemplo. 1 sobre S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 3S mais 10, né? A minha nova equação característica é essa daqui, ó. S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 3S mais 1. Então, quando eu monto aqui a minha matriz A e a minha matriz B, é em relação à minha função de transferência que descreve o meu sistema. Já declarei A, já declarei B aqui. Como que eu faço para fazer o meu cálculo, então, do meu vetor de controle utilizando a fórmula de Ackermann, né? Eu sei que aqui o meu vetor de controle vai ter 3 elementos, né? O K1, o K2 e o K3. Então, eu coloquei ali, ó, 0, 0 e 1. A matriz inversa, né, da controlabilidade, da matriz de controlabilidade, então está aqui, multiplicado por, aí eu tenho o αc de A, que vai ser A ao quadrado, desculpem, né? A ao cubo, ó, A ao cubo está aqui, depois, essa é a nova equação característica, 3A ao quadrado, está aqui, 3A ao quadrado, mais 3A, está aqui, mais 3A, mais 1. Na verdade, este 1 é 1 multiplicado por uma identidade 3 por 3, ok? Ó, 1 multiplicado por uma identidade 3 por 3.
Notem que eu encontrei o meu vetor de controle. O meu vetor de controle é o quê? Menos 9, 0 e menos 2. Notem que eu utilizei também a fórmula de Ackermann, né, para constatar se realmente batia os resultados, né? Realmente bateu, ó. Enviei na função de Ackermann os parâmetros A, B e os polos, que é menos 1, menos 1 e menos 1. E realmente o vetor de controle foi o mesmo, tá? Notem que essa nova equação característica aqui, ó, ela possui polos múltiplos em menos 1, ok? Então só passei aqui para vocês como utilizar a fórmula de Ackermann. Aí vocês podem perguntar, mas Edson, eu tenho que calcular desta maneira? Não, não precisam calcular dessa maneira, podem calcular da fórmula antiga. Só estou mostrando para vocês que pode ter algum autor que venha falar, olha, calculando o vetor, utilizando a fórmula de Ackermann, vocês já sabem qual é essa equação, ok? Que descreve, né, vem a descrever o cálculo do vetor de controle, ok? Aqui, ó, mais um exemplo, né? Eu tenho essa função de transferência aqui, s mais 1 sobre s ao quadrado mais 5s mais 6. Representei o meu sistema, matriz A, matriz B, matriz C, e olha só, ele me deu os novos polos aqui, menos 1 mais 2i, menos 1 menos 2i, né? A partir daqui, eu vou fazer o meu cálculo utilizando a fórmula de Ackermann. Este é o sistema não compensado, deu 25% de overshoot, tá? E aqui, ó, eu vou fazer, né, o cálculo do meu vetor de controle, porque eu já sei onde estão os meus novos polos, utilizando a fórmula de Ackermann. Com os meus novos polos, a minha nova equação característica é essa daqui, ó, s ao quadrado mais 2s mais 5. Eu sei que gama 1 aqui é igual a 2 e gama 2 aqui é igual a 5, tá? Então, olhem só, eu teria aqui a ao quadrado, que é a minha matriz A, mais 2 vezes a matriz A, mais 5 vezes a identidade. Este aqui é o alfa C de A. E depois eu vou partir para fazer o meu cálculo, né? Aquele vetorzinho padrão lá, 0, 1, multiplicado pela matriz de controlabilidade inversa, multiplicado por alfa C de A, que nós calculamos aqui, ok? Então, o meu vetor de controle deu quanto? Menos 1 e menos 3, tá? Aplicando no meu sistema e vendo lá, né, utilizando o comando initial partindo de menos 1, notem que o meu sistema compensado aqui deu um overshoot de 20%, ou seja, 5% a menos dele não compensado, ok? Então é só mais um exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês que nós poderíamos ter utilizado a fórmula de Ackermann, ok? Então, como nós já sabemos agora calcular o vetor de controle, né, de maneiras diferentes, beleza? Este assunto já está por finalizado. Qual é o próximo assunto que nós iremos falar agora? É sobre observadores de estado, ok? E é muito importante. Para que serve um observador de estado? Bem, nós já vimos que lá atrás nós fazíamos teste de observabilidade. E para que servia o teste de observabilidade? Ele me dizia o seguinte, que eu tinha um sistema, né, que era completamente observável quando para toda mudança da minha saída existia mudança das variáveis de estados do meu sistema. Assim, a partir de uma saída, você poderia estimar as variáveis de estados. E só lembrando para vocês que quando eu faço um controle por realimentação de estados, eu tenho a necessidade de ter esses estados disponíveis para poder comparar com uma referência, gerar um erro e a partir deste erro fazer um controle, né, o cálculo de uma ação de controle, né? Então eu preciso ter as minhas variáveis de estados disponíveis. Se eu não conseguir fazer uma leitura direta através de um sensor, eu tenho que fazer a estimativa. Lógico que para isso ele precisa ser estimado, né? Ele precisa ser observável, tá? Então eu vou construir agora o meu observador de estado para poder mensurar as variáveis de status a partir da minha saída. Mas Edson, para que exatamente que você vai utilizar? Bem, você pode utilizar como um modelo paralelo, um modelo, né, em paralelo com o seu sistema real. Você pode utilizar, por exemplo, quando você precisa estimar uma variável de estado que não existe um sensor adequado para você fazer a leitura, ou é por causa de tamanho do sensor no local, você não consegue colocar o sensor por causa do tamanho, por causa do range, por exemplo, de atuação ou de operação, ou porque não tem um conversor AD adequado, ou é por causa de temperatura. Vai ter alguma condição que você não vai poder utilizar o sensor para fazer a leitura daquela variável de estado.
Então você vai precisar estimar essa variável de estado para poder deixá-la disponível para o sistema de controle, ok? Então eu coloco aqui algumas dessas possibilidades, ó. Podendo ser, né, inviável utilizar sensores para medir, né, os estados, né? Podendo ainda não existir os conversores adequados, AD disponíveis no processador, que executa o controle para efetuar a tarefa medida. Isso daqui foi só um exemplo, mas são vários exemplos aí que nós podemos citar, que às vezes você não pode utilizar o sensor para fazer aquela leitura direta, ok? E aí, o que que acontece, né? Eu vou poder trabalhar com vários tipos de observadores, tá? Existem 3 tipos. O de ordem plena, ordem reduzida e ordem mínima. O de ordem plena é o seguinte: o de ordem plena é quando eu crio um observador de estado. O observador de estado é um modelo matemático, tá, pessoal? Quando eu crio um observador de estado, né, e consigo estimar todas as variáveis de estado, significa que eu estou criando um observador de estado de ordem plena, tá? Se eu tenho 3 variáveis de estados, eu vou estimar os 3, x1, x2, x3. Se eu tenho 4 variáveis de estados, vou estimar todas as 4 variáveis de estado. Então é o meu observador de ordem plena. Existe também o observador de estado de ordem reduzida. O que isso significa? Imagine que eu tivesse lá 4 variáveis de estados, né? x1 e x2. Bem, eu conseguiria ler diretamente com o meu sensor em x1 e x2. Porém, eu não consigo fazer a leitura direta de x3 e x4. O que eu teria que fazer? No mínimo, estimar x3 e x4 para também estar disponível para eu poder comparar com o sinal de referência, gerar um erro e a partir daí calcular o meu sinal de controle. Então notem que das 4 variáveis, 2 eu consigo ler diretamente e 2 eu tenho a necessidade de fazer a estimativa. Neste caso, quando eu faço um observador só para fazer a estimativa daquelas variáveis que eu não consigo ler diretamente, significa que eu estou trabalhando com um observador de ordem mínima, tá? Ordem mínima, só vou estimar as variáveis de estados a partir do meu observador, realmente daquelas que eu não consigo fazer a leitura direta. E existe ali também o observador intermediário, que é de ordem reduzida. Por exemplo, dessas 4 variáveis de estados, 2 eu consigo ler diretamente, 2 eu não consigo ler. Eu preciso estimar essas 2. Se eu estimasse as 4, seria um observador de ordem plena. Mas e se eu fizer o seguinte? Eu não vou estimar as 4, mas também não vou estimar só as 2, eu vou estimar 3, né? Então eu teria ali um observador de ordem reduzida, porque não é o máximo de variáveis que eu estou estimando, né? Todas as variáveis do meu sistema que eu estou estimando para ser de ordem plena, não é. Também não é o de ordem mínima, porque eu só precisaria estimar 2 aqui. Como eu estimei 3, ele é chamado de ordem reduzida. Nós iremos trabalhar aqui, né, na nossa disciplina com de ordem plena e ordem mínima, tá ok? As aplicações, aonde que eu posso aplicar o meu observador de estado? Controle por realimentação de saída, em que você pode ter um observador, né, para a partir dele fazer a estimativa dos estados do seu sistema. Você pode fazer a estimativa desses estados utilizando uma saída do seu sistema como padrão, tá? Estimação de variável de um sistema com número reduzido de sensores, né? Muitas das vezes você não pode colocar os sensores porque vai pesar o seu robô, por exemplo, ou aqueles sensores ali vai dar um grau de ruído além do necessário, vai consumir mais energia do que o necessário, ou mesmo por questão de tamanho e você precisa reduzir o invólucro, por exemplo, né, do seu robô. Então o que você pode fazer é utilizar um observador de estado para estimar essas outras variáveis que você iria precisar, tá ok? Então você teria um número reduzido de sensores reais, mas essas variáveis estariam disponíveis para você fazer o seu controle e fazer outras análises, tá ok? A predição de sinal é quando você utiliza o seu observador, que é este modelo matemático do seu sistema, né, para predizer um sinal, para estimar o sinal, o comportamento futuro, ou nesta predição até mesmo detectar falhas do seu sistema. Porque se você sabe que uma variável que você está estimando está se comportando muito diferente do valor que está vindo às vezes do seu sensor,
você sabe que o seu sensor pode estar com problema, ele danificou. Então você pode fazer uma detecção de falha e mesmo aquele sensor tendo, né, danificado, o seu sistema ele vai ser tolerante a essa falha porque você consegue estimar aquele sinal do sensor que você não tem, tá? Filtragens de ruídos, muitas das vezes, né, o sensor que nós temos disponível, né, ele vem com muito ruído na leitura e isso às vezes não é legal para você fazer o seu, implementar o seu sistema de controle. Então você pode utilizar um observador de estado para fazer este tipo de filtragem de ruído e ter um sinal mais limpo estimado da sua variável, tá? Variável de estado. E fusão de sinais em sistemas de múltiplos sensores, utilizado em robótica. Aqui, por exemplo, você pode estar trabalhando, um exemplo aqui, com acelerômetro e... Você pode estar trabalhando com acelerômetro e pode estar trabalhando com sistema inercial, né? E a partir desses dois sensores, você estimar, por exemplo, a posição angular ou a inclinação do seu robô, tá? Então, são uma das possibilidades. Neste caso, você teria, né, um componente que seria o giro, né, que você iria trabalhar, o giroscópio, que vai te dar aí a relação de velocidade do seu sistema, e um acelerômetro, que te daria a aceleração, né, em cada eixo do seu sistema. E a partir desses dois sensores, você poderia integrar, né, em um observador de estado, e a partir daí você está calculando, né, a inclinação do seu sistema a partir de velocidade e a partir de aceleração, ok? É mais uma possibilidade que nós temos aqui. Nós podemos ter, né, este observador de estado em malha aberta ou em malha fechada, tá? Aqui, ó, nós temos a equação que nós já conhecemos, né? X ponto, a equação de estado é igual a x mais BU, e a equação de saída é igual a CX, né? É igual a C multiplicado por X. Aqui eu já estou considerando que a minha matriz de transmissão D, ela é nula, tá? Vale zero, tá? Então, olha só, um observador de estado estima as variáveis de estados baseado na medida das variáveis de saída e das variáveis de controle. Para o nosso exemplo aqui, pessoal, que nós iremos trabalhar, nós iremos estimar as variáveis de estado através de uma variável de saída. Eu vou pegar lá, por exemplo, o Y1, que vai me servir como parâmetro, tá? Para eu poder fazer essas estimativas. Quando eu estiver trabalhando em malha fechada, ok? E quando eu estiver trabalhando em malha aberta, nós não teremos essa comparação entre uma saída real e a saída estimada, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui que geralmente em malha aberta nós não costumamos muito a trabalhar, ok? Então, baseado em um sistema linear, nós temos essas equações aqui, ó. Quando eu trabalho em malha aberta, eu tenho aquela minha equação, né, de estado. Mas notem que aqui, ó, eu estou com uma variável aqui estimada. Então, x chapéu é a variável estimada, é a dinâmica das minhas variáveis de estado estimada. Então, x ponto chapéu é igual a AX chapéu, né, mais BU. Quem é x chapéu aqui? São as variáveis de estados estimadas, não são as variáveis de estados reais lá do meu sistema que eu estou lendo no sensor, não são. Essas variáveis de estado aqui eu estou estimando, tá? Elas provêm do meu modelo matemático, tá? Do meu observador de estados. Então notem que eu tenho aqui, ó, a representação através do diagrama de blocos do meu observador de estados. Notem, aqui, né, este conjunto de diagrama de blocos aqui, ele representa a minha planta, o meu sistema real, e este daqui, ele representa o meu observador de estados. Notem que aqui eu tenho toda a dinâmica lá do meu sistema real implementada através de um modelo matemático, em que eu estou estimando as variáveis de estado, né, através do meu modelo, a partir das variáveis de estados. Eu estou multiplicando por um vetor de ganho e calculando uma ação de controle, meu sinal de controle. Este sinal de controle alimenta o meu sistema real e alimenta o meu modelo matemático, que é o meu observador. E aí, novamente, ele calcula aqui um novo estado do meu sistema para calcular uma nova ação de controle. Notem que ao mesmo tempo que eu envio o sinal de controle, né, ele retorna para o meu observador de estado, ele também vai para o meu sistema real. E aí eu tenho as variáveis de saída. A variável de saída y de t é a variável real do meu sistema, e a variável y chapéu de t
é a variável de saída estimada. Lógico que eu tenho um erro aqui relacionado ao real e ao estimado. Se eu pegar aqui y menos y chapéu, eu tenho o erro das variáveis de saída. Se eu pegar aqui o x menos o x chapéu, eu tenho o erro das variáveis de estado. Mas aqui, como está em malha aberta, eu não utilizo este erro para fazer a realimentação do meu sistema. Qual o cuidado que eu tenho que ter aqui? Sempre que eu faço a inicialização, né, de um observador de estado em malha aberta, eu tenho que garantir que as condições iniciais da minha planta real estejam de acordo com as configurações do meu observador. Ou seja, eu tenho que sintonizar o meu observador para aquelas mesmas condições iniciais, para eles partirem do mesmo estado, para que não haja diferença no meu sistema, né, entre o sistema real e o sistema simulado aqui através do meu modelo, que é o meu observador de estados, ok? Então, ó, quando eu tenho aqui, né, estou trabalhando com uma malha em aberta, né, eu tenho que ter este cuidado de colocar, né, a variável de estado estimada, né, o meu x chapéu 0 aqui, o estado inicial, tem que ser igual ao estado inicial do meu sistema real, para assim eu poder ter uma garantia, né, que para qualquer tempo futuro, né, a minha variável de estado real será igual à minha variável de estado estimada. Mas lógico, quando eu falo que para ter uma garantia de ter ali uma igualdade, lógico que depende da qualidade do meu modelo matemático, depende da qualidade do meu observador de estados, ok? Mas quais são os problemas que nós podemos ter ao trabalhar, por exemplo, em malha aberta? Aí eu coloquei aqui, ó, deve-se determinar a condição inicial cada vez que utilizar-se o observador. Você vai fazer a sua simulação, vai ligar o seu sistema, tem que garantir que o seu observador de estado está com a mesma condição inicial que o seu sistema real, tá ok? Qualquer incerteza de valores das matrizes do sistema pode levar a uma estimativa ruim. O que isso significa? Quando você está modelando o seu sistema real, você chega lá a parâmetros para montar sua matriz A, sua matriz B, sua matriz C. As incertezas neste levantamento, seja lá em relação ao operador, ou seja mesmo das ferramentas que você está pegando essas informações, que você está levantando essas informações, vão gerar incertezas. E essas incertezas vai acarretar em erro entre o modelo real e, entre o sistema real e um modelo matemático que é o nosso observador de estado, ok? Então só mostrei para vocês aqui que ele pode ser utilizado em malha aberta, mas não será o nosso foco, tá? O nosso foco vai ser aqui trabalhar em malha fechada, tá ok?